Bom dia para vocês. Mais uma vez, que bom estarmos aqui nas primeiras horas da manhã, no segundo dia do ano 2024 e 25. Glória a Deus por isso. Vencemos mais uma etapa e estamos aqui novamente, na presença de Deus para vencermos. Nós iniciamos ontem o ano bíblico, estávamos aqui com algumas pessoas e nós demos início aqui lendo o Salmo 1, na verdade, né? O Salmo 1 e o Salmo 2. Vocês não estão me ouvindo, gente? Alguém escreveu, não está me ouvindo? Eu tô. Acho que é só a Ah, tá. Pietro que deve estar com problema. Ah, tá. Então, ok. Eu vou seguir, tá? Qualquer coisa, vocês sinalizam aí na mesa de chat. Bom, e nós ontem, Pietro, acho que é só você que não está me ouvindo, meu bem? O pessoal está me ouvindo ok aqui. Se todos não estiverem me ouvindo, me sinalizam, tá? Mas parece que é só você. Deve ser o seu áudio, né? Inclusive, nós não ouvimos você, a música que você colocou. Ok, então vamos lá. Salmo de ontem, nós refletimos um pouquinho aqui no Salmo 1. Eu quero, assim, encorajar vocês a nos acompanhar nesse estudo que estaremos fazendo todos os dias deste ano, o ano bíblico. Tem um cronograma onde nos orienta, nos ajuda todos os dias, os capítulos que nós iremos ler. E olha, é transformador quando a gente segue esse cronograma todos os dias estudando a palavra de Deus, meditando, a gente aprende, se aprofunda muito, entende qual é o propósito de Deus para nós. E assim, nós também entendemos o que o Senhor, Ele quer falar para nós. Ele fala diretamente a nós por meio da sua palavra. E aqui no Salmo 1, começa dizendo, vou só dar uma pincelada aqui para vocês. No Salmo 1 começa dizendo que as pessoas que meditam na palavra, na lei, de dia e de noite, essas pessoas, elas são como um riacho na beira do rio. Elas dão frutas no seu tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que elas fazem está certo. E, por outro lado, fala que o mesmo não acontece, né, com os ímpios, porque eles são como a palha que o vento leva. Ou seja, a vida ela é cheia de escolhas. Que a nossa escolha nesse ano de 2025 seja permanecer na presença de Deus. Seja permanecer meditando na sua palavra de dia e de noite. Mesmo diante das nossas atividades, aquilo que a gente estiver fazendo, mas que nós possamos meditar na sua palavra. Porque na promessa que o Senhor tem para nós, é que Ele vai nos guiar. E tudo que fizermos vai dar certo. Mesmo diante dos desafios, o Senhor estará no controle. E hoje nós vamos meditar no Salmo de 4 a 6. Eu vou passar a colocar lá no grupo os capítulos que nós vamos estar lendo, porque vai ser conciliado com o Espírito de Profecia. Nós vamos ter aqui o apoio de alguns professores, e hoje o Roberto está com a gente para comentar, porque hoje vai falar, né, de um tema, por que foi permitido o pecado. E a gente vai se aprofundar a cada dia. Então, vocês estejam acompanhando, estejam estudando, façam planos, façam propósitos, peça a ajuda de Deus para organizar, para você se organizar nas suas rotinas matinais, porque é um desafio para nós. E eu quero dizer que o inimigo ele não quer que a gente se posicione para estudar a palavra, mas nós precisamos ser firmes, precisamos manter a disciplina de estar aqui todos os dias estudando, para que assim possamos ouvir a voz de Deus. Então, no Salmo 4, vai falar, Davi fala, né, de Deus como seu defensor. E antes de meditar nesse salmo, eu quero orar com você. Quero buscar a presença de Deus mais uma vez. Eu já estava aqui em oração,
E eu quero mais uma vez, juntamente com vocês, nesta hora, orar para que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, venha ser o nosso mentor. Então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é de todo louvor, de toda adoração. Pedimos que o Senhor se faça presente nesta hora. Venha nos instruir, ó Pai. Venha ser nosso mentor e nosso professor. Eu te peço uma bênção toda especial por cada pessoa que está aqui nesta hora. Eu te peço uma bênção especial, meu Deus, por cada um de nós. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, que nos fortaleça, que nos conduza, que o Senhor Deus, nesse dia, venha nos guiar, venha nos colocar na Tua agenda. Que tudo que viermos a fazer, Senhor Deus, possa dar certo. E se alguma coisa parecer sair do controle, que nós possamos confiar no Senhor, que o Senhor estará no controle, cuidando de cada coisa. Nos entrego a Ti nesta hora, entrego a cada pessoa, cada família, aqui, e de uma maneira especial, entrego também o irmão Roberto, que vai nos estar falando conosco nesta sequência desse momento, e assim que o Senhor possa ser a nossa boca. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, no Salmo 4, vocês podem acompanhar aí, Davi fala de Deus como seu defensor. Aí acompanhem comigo aí. E a oração dele diz: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu chamar. Eu estava em dificuldade, mas o Senhor me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Então, aqui Davi ele disse que Deus ele trata com cuidado aqueles que estão fiéis. Aqueles que estão em obediência e meditação na sua palavra. E ainda, continuando, ele fala: tremam de medo e parem de pecar sozinhos e quietos nos seus quartos. Examina suas próprias consciências. E aí, ele fala para a gente se examinar, para a gente temer o Senhor, olhar para dentro de nós e nos examinar. O que precisa ser fortalecido em nós? O que precisa ser potencializado, como eu falei ontem? Inclusive, eu quero encorajar vocês, no decorrer desse estudo de hoje, nós pegarmos uma folha e escrever fortalezas e fraquezas. Então, o que tem em você de forte que precisa ser potencializado? Que o Senhor possa potencializar aquilo que o Senhor já tem trabalhado na sua vida. Agora, e aquilo que precisa ser trabalhado, ser mudado nas nossas vidas, as nossas fraquezas, nós possamos colocar diante do Senhor, para que Ele possa, então, pelo poder do Espírito, estar nos ajudando. Nós falamos muito, no ano passado sobre o estilo de vida saudável. Então, o que precisa ser mudado em nós? O que precisa ser mudado? Somente pelo poder de Deus, com a ajuda de Deus, nós iremos conseguir. Então, que nós possamos fazer isso, nos examinar e colocar diante do Senhor todos os dias, até que nós conseguimos, então, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, mudar aquilo que precisa ser mudado. E no Salmo 6 fala: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito e durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Na outra versão fala: quando deito e durmo, só durmo em paz, porque somente o Senhor me dá essa segurança em muitas versões. Então, Davi, ele chama, ele nos convida o quê? A confiar em Deus. Porque a vida dele não era nada fácil. Ele passou por momentos muito difíceis, mas ele teve também momentos de paz. Ele teve também momentos assim, de refrigério, na presença do Senhor. Então, é por isso que ele fala assim: quando eu me deito, eu durmo em paz.
porque somente o Senhor me dá segurança. Então, e ele então nos encoraja a confiar também no Senhor, independente de qualquer situação. E aqui no Salmo 5, ele ora pedindo a proteção de Deus. E eu vou refletir com vocês aqui no verso 3, fala assim: de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a sua resposta. Olha que lindo. Então, de manhã, aqui estamos, fazendo a nossa oração, buscando a presença de Deus. E no decorrer do dia, nós vamos esperar a resposta do Senhor. Então, o Senhor tem algo para falar com você neste dia. Ele quer falar com você. E nós precisamos, então, apenas nos posicionar, como assim estamos fazendo nesta hora, para buscar, né, a presença de Deus e entender por meio da sua palavra o que Ele quer de nós. E somente meditando nela de dia e de noite, como nós vimos aqui nos ontem, no Salmo, é que nós vamos entender. E o meu desejo para você, nesse ano de 2025, é que nós possamos refletir e na palavra de Deus todos os dias. Não deixar que sejamos vencidos pelo nosso eu, pelo cansaço, pelas dificuldades ou pelos desafios que poderão vir, mas lutar com Deus todos os dias, para que a gente possa permanecer na presença dEle em oração, no estudo da sua palavra, e que venhamos ter disciplina, trabalhar a nossa mente, ter disciplina para estar aqui estudando a sua palavra. E é lógico, o tempo que nós temos aqui não é suficiente para ler todos os capítulos. Então, esse momento, primeiro, precisa ser você e Deus. Você precisa ter o seu momento ali, fazendo a sua leitura, fazendo o seu estudo. E depois aqui nós estaremos aqui fazendo uma revisão, potencializando aquilo que nós já estudamos. Então, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a luz do teu rosto, a luz do Senhor, que o Santo Espírito possa raiar no seu coração todos os dias, e que esse ano de 2025 seja um ano onde nós vamos certamente ouvir o Senhor falar diretamente conosco. E assim como Davi confiou em Deus aqui no meio das adversidades, ele também teve paz. Que seja assim conosco também, porque desafios virão, sim, mas que nós possamos desfrutar da paz que o Senhor tem para nós. E que nós possamos falar como Davi, né? Quando me deito, durmo em paz, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. E que nós possamos colocar em prática aqui esse verso também do 3 do capítulo 5, que fala: de manhã o Senhor ouve a minha voz. Antes do sol nascer, nós já estamos aqui. E aqui é uma indicação de que o Senhor Deus, Ele nos mostra os momentos certos para a gente buscar a sua presença. E é nas primeiras horas da manhã. E é por isso que nós assistimos, por isso que nós estamos aqui. Então, Deus quer te abençoar. O Senhor quer falar com você. Que nós possamos ouvir a sua voz no decorrer deste dia. É o meu desejo e a minha oração. E agora eu passo a oportunidade ao Roberto. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gi. Uma bênção mesmo. Salmos, cada salmo um mais lindo que o outro. E nós vamos adentrar num assunto muito importante e de muitas dúvidas, né? Se a gente dialogar com as pessoas em volta da nossa família, dos nossos vizinhos, sempre esse assunto vai vir à tona. Por que que Deus não destruiu Satanás? Se ele sabia de tudo, por que já não deu fim nele, já resolveu, não deixou acontecer tudo o que aconteceu? Então, hoje nós vamos responder justamente a esta pergunta, né? Então, é muito bom que a gente vai saber dialogar com essas pessoas, baseando-se ali no que Deus quer dizer para cada um de nós. Amém? Bom, a Judete já fez uma oração aqui em prol do estudo, o Espírito Santo já está aqui nos ajudando, nos auxiliando. Então, eu vou tentar partilhar a minha tela aqui para facilitar a leitura, para que vocês possam estar acompanhando junto comigo. Vamos ver se vai dar certo.
Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Aparentemente, acho que não vai, não. Bom, de qualquer forma, meus queridos, é, tenham em mãos aí ou o aplicativo ou, ou o livro em mãos, que eu vou falando aqui mais ou menos para vocês aonde a gente vai estar, e aí a gente vai coordenando aqui da melhor forma. Qualquer coisa, amanhã eu coloco pelo computador a leitura e vou fazendo com vocês aqui pelo celular, tá bom? Bom, meus queridos, então a primeira coisa importante no capítulo 1, que é por que Deus permitiu o pecado, por que foi permitido o pecado, né? Deus aí está, é, obviamente, não está no texto, mas subsentende que, obviamente, foi Deus que permitiu isso ocorrer. A primeira coisa importante que nós precisamos identificar, e a Bíblia é muito clara com isso, nós temos 1 João 4, verso 8, por exemplo, que diz claramente que Deus ele é amor. E Deus é incapaz de fazer qualquer coisa que não seja bom, tá? Então Deus, ele não pode fazer o mal. Isso é importante. As pessoas às vezes ficam questionando, não, mas por que que Deus levou o meu ente querido? Ou seja, todas as coisas acabam caindo na conta de Deus. E Satanás se alegra disso, porque ele quer fazer as coisas ruins e que Deus receba a culpa. Esse é o principal eh, fonte ali para Satanás, tá? Então, as pessoas hoje, no modo geral, eles entendem que Deus é o Yin Yang, sabe? Aquela bola preta e é branca. Ou seja, Deus é bom, mas não é todo bom. E Satanás é mal, mas não é todo mal. Então, essa conotação sempre prevalece. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa ideia. Por quê? Porque, obviamente, Deus ele é todo bom. Ele não tem absolutamente nada de mal nele. Então, biblicamente falando, Deus é bom, né? Nós temos Salmo 100, verso 5, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, nós temos vários textos na Bíblia mostrando isso, tá bom? Então, o começo desse capítulo vai enfatizar o amor que Deus é bom, tá bom? Depois, no parágrafo final ali da primeira página, vai ter um texto onde vai pontuar Jesus como Deus. Então, é mostrando que Jesus ele estava sempre com Deus e através de Cristo todas as coisas foram criadas. Então, o Criador, né, quem falou, quem ativou a voz ali para que tudo fosse criado foi Cristo, tá bom? O agente, a pessoa ali no momento ativa é Jesus, tá bem? Então isso está em Colossenses, por exemplo, 1 verso 16. O Pai operou por meio de seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, verso 16. Ok? Então, essas duas coisas têm que ficar muito clara para todo mundo. Deus, ele é amor, ele não pode fazer o mal. E que Cristo é Deus, tá bom? Nós temos várias denominações que não acreditam que Jesus é Deus, que ele é um ser criado e que virou ali um semideus, vamos dizer assim, ok? E isso não é bíblico, tá bom? Então, essas são as duas pontes. Depois vem a terceira ponte. Na segunda página, no primeiro parágrafo, vai dizer que, sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia. Com seus grandes princípios de justiça, Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Eles não têm prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Então, o terceiro ponto fundamental desse capítulo
é mostrar que o amor é quem opera no céu. Então, antes da queda de Lúcifer, antes de qualquer coisa acontecer, a única lei que existia no céu era a lei do amor, ok? Então, o que acontece quando Lúcifer começa a ter amor por si próprio? Ele quebra a lei do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, ok? Nós não temos uma tábua do mandamento para o amor a si. Eu vejo muitos cristãos, não, eu tenho que me amar, eu tenho isso, eu me amo, eu. O eu tem que morrer. Não existe eu no céu. A gente precisa entender que a nossa parte aqui é matar esse eu que só vai fazer o que não presta. Se nós quisermos fazer as coisas corretas, precisamos estar interligados com Deus, senão vamos cair todas as vezes possíveis. Então, meus queridos, aqui a primeira coisa importante é que o amor deve operar. E se você está orando pelas pessoas, Deus ele vai te responder. Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai estar contigo. E automaticamente você vai estar sendo beneficiado. Mas o eu não deve ser o ponto principal, ok? Primeiro é Deus, primeiro é o próximo. E aí você vai receber as consequências boas ou ruins das suas atitudes com relação aos mandamentos, que é a tábua de Deus e a tábua do próximo, ok? Então, tente sempre colocar os outros na frente de você. E isso vai te ajudar a estar matando o eu e a não cair nas artimanhas de Satanás. Então, nós vamos começar a ver agora uma outra área, é saber como Satanás caiu. Então, a partir de agora, nós vamos entender como que Lúcifer virou Satanás. E vocês vão ver que é pelo amor próprio. Enquanto ele amava a Deus e amava ao próximo, estava tudo perfeito. Quando ele começou a olhar para si, todas as coisas começaram a desmoronar. Então, uma outra coisa importante que nós acabamos de ler é que Deus não gosta das coisas forçadas. Então, não, se você aprendeu alguma coisa, não adianta você tentar forçar o outro irmão a fazer. Se Deus não gosta que você seja forçado a nada, por que que eu vou forçar alguém a fazer algo? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não tem prazer na obediência forçada. Ele te concede livre arbítrio, tá? Livre escolha, para que você faça a sua escolha em fazer ou não a vontade dele. As consequências é nós que vamos sofrer, mas você tem a convicção de fazer sim ou não. Deus não vai te obrigar a fazer absolutamente nada, assim também como não fez com Lúcifer, tá bem? Então tem um trechinho que diz que o pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Ok? Então, quem era Lúcifer? Vamos começar primeiro com essa questão. Lúcifer era um querubim cobridor, um querubim que cobria a arca da aliança. Ou seja, vocês sabem que no santuário tem uma arca da aliança onde tem dois querubins guardadores. Lúcifer, ele representava um desses querubins na Canaã celestial. Então, ele estava mais próximo de Deus possível. Nenhum anjo estava mais próximo de Deus do que Lúcifer. Tá ok? Se vocês tiverem a possibilidade de ler os 5 primeiros capítulos do livro Verdade sobre os Anjos e o capítulo 1 do História da Redenção, quem tiver tempo, eles vão nos ajudar a compreender esse capítulo 1 do Patriarcas e Profetas, tá bom? Quando eu estiver aqui com vocês, eu vou tentar trazer elementos, porque Deus ele trouxe para Ellen White várias visões e sonhos. Então ele teve que depois ir encaixando isso em livros, ok? Então vai ter esse capítulo vai ter informações que não está aqui lá no História da Redenção e também no Verdade sobre os Anjos, entendeu? Então se a gente juntar tudo, aí vocês vão compreender perfeitamente o capítulo que vocês estão estudando agora conosco, tá bom? Então, o que em supremacia? Cristo
que era Miguel no céu, ele é o nome de combate de Jesus, é Miguel, né, na Canaã Celestial. Então, Miguel, que é aqui o que é se referente aqui ao Filho de Deus, ele criou os anjos. Isso vai estar no Verdade sobre os Anjos, tá? Nos primeiros 4 capítulos. Ele criou os anjos. Quando ele criou os anjos, ele se fez anjo. Então, os anjos não entenderam quem os criara. Ficou tudo na conta de Deus, ok? Como se o Pai tivesse criado os anjos. E eles, tudo bem, seguiram sua vida. Então, Jesus, ele se colocou como anjo. Ele era Deus, mas ele se colocou como anjo. Aqui no capítulo que vocês vão ler, né, que eu espero que vocês leiam ou já leram, aqui nesse capítulo vai dizer que Deus colocou os anjos à prova. E essa era a prova dos anjos. Vocês já vão ver qual era. Então, o que aconteceu? Cristo, então, ele ficou camuflado entre os anjos. E ele parecia um anjo, assim como Lúcifer. Os dois eram os 2 querubins guardadores da Arca da Aliança. Jesus de um lado, Lúcifer do outro. Com o passar do tempo, Deus, o Pai, ele se levanta do trono e ele diz para os anjos audivelmente que Miguel, ou seja, Cristo, é Deus. Tá? Então ele coloca Cristo no mesmo patamar do Pai. Tá bem? A partir deste momento, começou-se a causar ciúmes, inveja em Lúcifer. Por quê? Eles estavam em par de igualdade na cabeça de Lúcifer. Ó. Jesus é igual eu, porque nós tomamos a mesma patente, nós estamos cobrindo a lei, a Arca da Aliança. Então, se ele é Deus, eu também sou. E aí ele começou a olhar para si, porque lá em Ezequiel 28, diz que ele era bonito, que ele andava sobre as pedras preciosas, ele era todo colorido. Então, ele era o anjo mais perfeito que existia, era Lúcifer. Tem textos da irmã White, que nós vamos ler possivelmente mais à frente, onde diz que Satanás foi aonde Deus mais conseguiu chegar perto de um Deus. Então ele deu de tudo do bom e do melhor. Por quê? Sabendo Lúcifer que Lúcifer cairia, ele não poderia ter desculpas. Tá? Então, tudo que tinha do bom e do melhor, Deus colocou em Lúcifer. Ele era o anjo mais bonito, ele era o anjo mais inteligente, ele era o anjo mais perfeito que existia no céu. Então, com tudo isso, ele começou então a começar a olhar para si. E ele falou: não, mas eu sou muito bonito, eu sou muito inteligente, eu preciso ser Deus como eles. Não tem como eu não ser Deus. E a partir deste momento, todas as coisas começaram a desmoronar. Então, o teste para os anjos foi justamente esse. Ele foi criado por Cristo, Cristo se fez anjo. Isso é algo bonito de Jesus, porque Jesus sempre gosta de estar com suas criaturas. Primeiro ele se fez anjos no Velho Testamento, e depois ele se fez homem para estar conosco no Novo Testamento. Então Jesus ele gosta de estar com as suas criaturas. Isso é fantástico. É uma das lições, assim, é algo que eu gostei muito de aprender sobre esse assunto. E tem um outro parágrafo que diz o seguinte: se bem que toda a sua glória provisse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-lo como pertencente a si próprio. Não contente com a sua posição, embora fosse o mais honrado do que a hoste celeste, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador, porque Cristo foi quem criou os anjos. Então, meus queridos, ele começou a olhar o eu. E vocês vão começar a aprender de hoje até o dia 31/12. Dificilmente a gente vai passar por um capítulo que não diz mate o eu. Dificilmente. Praticamente todos os capítulos do ano vocês vão ver essa frase: precisamos destruir o nosso eu. Então esse negócio de me ame, eu para cá, eu para lá, cuidado, porque quem mais exalta o eu caiu no próprio eu. Satanás ele exaltou a si próprio e infelizmente está fadado ao fracasso, a queimar até a morte, ok? Então, pensando em tudo isso, eu sei que muita coisa aqui do que eu estou falando, tem muitas pessoas que nem fazem ideia disso, mas muitas pessoas podem me questionar: Roberto, então, se Lúcifer era o mais elevado abaixo de Cristo, então só tem 2 mesmo, não existe essa trindade, né? Vamos lá.
A gente precisa entender a questão do contexto, tá, meus queridos? Isso é muito importante. Tem pessoas que pegam esses textos para dizer que o Espírito Santo não é Deus, tá? E eu vou explicar para vocês aqui. Como que funciona isso? Em nenhum momento, ó, nesse capítulo ou em qualquer outro lugar que fala sobre isso, vocês vão ver a referência a Jesus Deus. Aqui está falando sobre Cristo Miguel, anjo do Senhor, tá bem? Então, com relatividade, se a gente pegar aqui o contexto, nós não estamos falando de Deus aqui. Nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus é supremo. Abaixo disso, aí sim vem Satanás. Vem, no caso, Lúcifer. Tá bem? No caso aqui, ele ainda não estava Satanás, ele era Lúcifer, o filho da alva, tá bom? Era luz, né? O anjo de luz. Então, abaixo, obviamente, da triunidade, da trindade, viria ele. Quando fala que abaixo de Cristo ele era o mais elevado, é porque aqui está fazendo referência a Cristo como anjo, tá bem? Não existia nenhum anjo como Deus, a não ser quem? O próprio Cristo. Então, Miguel era o formidável, era o top. Depois dele vinha Lúcifer. Entenderam? Então não está se fazendo referência a Cristo como Deus, sim como Cristo como anjo. E eu não estou dizendo que Jesus é anjo, tá, meus queridos? Ele é Deus. Ele se fez anjo para estar no meio de suas criaturas e assim poder fazer um teste. Porque nós, seres humanos, nós vamos ver isso provavelmente. Depois de amanhã, nós vamos ver a queda do homem e vocês vão ver que também teve um teste para provar os homens, e todos os dias passamos por testes para saber se nós estamos com Deus de fato ou se nós estamos brincando de ser cristão, ok? Então a nossa vida é uma vida de testes. Deus está nos testando porque precisa ficar claro para todo o universo que Satanás é o culpado e que Deus é um Deus de amor e misericórdia, tá bem? Deixa eu pôr aqui o próximo. Depois disso, nós vamos ter um parágrafo aí onde diz que Lúcifer consentiu que prevalecesse seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Qual é o contexto disso aqui, Roberto? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que Deus falou, ó, Jesus é Deus. No caso ali. Quando eu falar Jesus, meus queridos, entendam-se Miguel, Cristo, você sabe quem é, o Filho de Deus, tá bom? Porque Jesus é só no Novo Testamento, tá? Mas é porque ele é o nome que a gente sempre leva na boca aí. Então, o Filho de Deus, ele é Deus. A partir desse momento, Lúcifer começou a ter as suas inclinações ruins. E teve esse momento, quando isso foi dito por Deus, todos os anjos do céu se ajoelharam perante Miguel. Tá bem? Então, se ajoelharam, porque se ele é Deus, pode receber adoração, entenderam? Então, eles se ajoelharam. Lúcifer, ele ajoelha também, mas em sua cabeça ele fica, nunca mais eu farei isso, porque eu também quero ser Deus. E tudo isso começou por quê? Por que que Deus chamou Jesus como Deus naquele momento? Lá na história da redenção, no capítulo 1, vai dizer que Deus queria fazer a criação da humanidade. E aí ele chama Cristo como Deus para que Cristo pudesse entrar na presença dele, para que as coisas começassem a ser desenroladas. Então eles iam ter uma reunião, o Pai, o Filho e o Espírito. E nessa reunião iam ver como fariam a criação. E Lúcifer se achou no direito de também estar na reunião, porque se Cristo é Deus, ele também queria ser. Então, tudo isso, ó, prestem atenção. Satanás não tem absolutamente nada contra o pai. O problema dele é contra o filho, porque ele queria ser o filho. Estão entendendo? Então, o problema maior, ele tentou de tudo para fazer com que Cristo caísse, para ele tomar o lugar. Tá bem? E até matou Jesus na cruz, mas saiu derrotado para a honra e glória do nosso Deus. Então, Lúcifer, quando se levanta dessa adoração ao filho, ele coloca na mente dele, isso está na história da redenção também, capítulo 1, que ele jamais se ajoelharia novamente perante Jesus. Ok? Então, isso só vai ocorrer agora, vocês sabem muito bem quando, né? Lá no fogo, quando ele estiver queimando, ele vai se ajoelhar novamente, mas aí seria
será tarde demais. Então, com todo esse contexto, espero que vocês estejam entendendo e compreendendo como que a base é muito sólida. A partir desse momento, Lúcifer, então, consente de prevalecer a sua inveja com Cristo. Ele quer ser Jesus e acabou. Ele vai até as últimas instâncias para que isso ocorra. Tá bem? Depois disso, vai acontecer algo interessante. Deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo. Então, o que aconteceu? Olha que coisa importante. Alguém aqui conhece o que é fofoca? Muitas pessoas gostam de fofoca, certo? Bom, foi fofoca que Lúcifer conseguiu para enganar os anjos. Lúcifer então pegou algumas coisinhas ali e saiu difundindo para os anjos. Obviamente que tudo errado, né? E aí Lúcifer ele começou a falar que, olha, essa lei de Deus aí não presta, a gente não precisa de lei porque nós somos muito inteligentes, nós somos incríveis, nós, e ele começou a pontuar os eu dos anjos, os anjos então começaram a inflamar o seu eu, e aí os anjos falaram, não é que é verdade? Como que isso ocorreu? Pensem em uma coisa, Lúcifer era o mais próximo de Deus, o anjo que ficava mais próximo de Deus era Lúcifer. Todos os outros ficavam de mais longe. Se chega agora o anjo e fala, ó, Deus é assim. Os outros, ó, se ele tá do lado de Deus é porque ele sabe. Então os anjos começaram a ter dúvidas e realmente acreditar em Lúcifer, entenderam? É a mesma coisa de você ter um melhor amigo e vocês fazem tudo junto. Chega um dia, você tá sem o seu amigo porque vocês brigaram. Aí chega alguém e pergunta para você, ó, eu nunca vi essa cena. Vocês vão no mercado, na igreja, em qualquer lugar, vocês vão todas as vezes juntos. Por que vocês ficaram separados agora? Foi a primeira vez que isso ocorreu. Aí você fala um monte de mentira do seu amigo. A chance da pessoa que você falou as mentiras não acreditar é quase zero. Porque vocês nunca se separaram. Vocês estão entendendo? É a mesma circunstância. Então os anjos começaram a ter dúvidas e acreditar em Satanás. E muitos dos anjos ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Olha isso, meus queridos. Lúcifer enganou anjos. O que vocês acham que ele não faz comigo e com você? Meros mortais. Tome muito cuidado com isso. Levando isso em consideração, acredito que eu já passei boa parte do que a gente precisava. Tem uma parte aqui interessante. Chegado era o tempo para uma decisão final. O que aconteceu? Após tudo isso que eu falei para vocês, Deus, ele chamou todos os anjos e falou: pessoal, vocês vão precisar tomar sua decisão. Hoje é o dia de tomar a decisão. Vocês vão acreditar em Satanás, que agora já em Lúcifer, né, que já estava virando Satanás. Satanás é o adversário, tá bom? O significado. Ou vocês vão acreditar em mim. E todos os anjos tomaram as suas decisões. Mais da metade do céu foi com Satanás. Só que muitos deles voltaram, ok? Então ficou um terço. Isso também está na história da redenção, tá? Lá está dizendo que mais da metade, e nós temos os textos bíblicos, e também aqui, nesse capítulo, vai dizer que um terço não voltou. Então ficou-se um terço perdido aí, que é muita gente, tá bom? É muito anjo. Então, depois disso tudo ocorrido, teve uma guerra no céu. Isso também está na história da redenção, capítulo 1. Houve uma guerra mesmo. Os anjos têm espadas, meus queridos. Os anjos têm espadas de fogo. Houve uma guerra literal. Tem pessoas que falam que foi uma guerra simbólica, porque Satanás não tem poder contra Deus. Sim, mas Deus não entrou nessa batalha, não, tá? Deus deixou que Miguel, com a sua força de anjo, derrotasse Satanás, tá bom? Jesus não precisou usar sua força de Deus. Ele usou sua força de anjo e derrotou Satanás como anjo, tá bom? Então houve uma guerra literal, primeiro uma guerra de argumentos, depois quando Satanás viu que o argumento não ia colar, saiu na pancada mesmo, e aí a briga correu e Miguel saiu vitorioso da batalha. Com isso, Satanás foi expulso do céu, tá bem? Então esse todo é o contexto do que vocês vão aprender nesse primeiro capítulo. Agora, nós precisamos responder aquela pergunta antes de nós finalizarmos aqui. Roberto, por que Deus não destruiu
Satanás. Era tão simples. Era só chegar, via o que ia dar ruim, ia lá e destruía ele e acabou. A gente não estaria passando por isso. Vamos entender essa pergunta? Os anjos fiéis ainda estavam com ele e com os que com ele simpatizavam, para que se submetessem a Deus. Apresentava-lhes o resultado inevitável, caso se recusassem a isso. Aquele que o criara poderia subverter seu poder e castigar de maneira notável sua revoltosa ousadia. Nenhum anjo poderia, com êxito, opor-se à lei de Deus, que é tão sagrada como ele próprio. Advertiram todos que fechassem os ouvidos ao raciocínio enganador de Lúcifer, e insistiram com estes e seus seguidores que buscarem a presença de Deus, sem demora. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a este conselho, arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebidos no favor do Pai e do Filho. Lúcifer, porém, tinha pronto outro engano. E ele disse aos anjos, o que vocês acham que Satanás disse aos anjos? Não adianta vocês voltarem. Ele não vai te perdoar. E isso é uma coisa muito importante para mim e para você, meus queridos. O mesmo engano que Satanás fez para que 1/3 dos anjos abandonasse a ideia de voltar para Cristo, ele faz comigo e com você. Às vezes nós caímos, e aí vem na nossa mente, vai pedir perdão para quê? Olha aí, você só cai, toda hora você cai. Não pede perdão não, ele não vai te aceitar. Ele não vai te perdoar. Pode ter certeza que isso vai na sua mente. Eu sei que vai. Mas saiba que isso é a voz de Satanás. Deus está do outro lado. Peça perdão, arrepende-se e continue a caminhada. Tá bom? Não caia nas ilusões de Satanás. Os anjos, 1/3 dos anjos, infelizmente, caíram e vão para o fogo juntamente com Satanás. Agora, a resposta da pergunta. Deus permitiu que Satanás levasse avante a sua obra até que o espírito desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo querubim ungido, fora altamente exaltado, era grandemente amado pelos seres celestiais, e forte era a sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que se ele pode levar consigo os anjos do céu, também poderia levar os mundos. Olha isso, meus queridos. E isso é verdade. Se ele conseguiu enganar anjos, que os anjos do céu, ele pode enganar qualquer outra pessoa, né? Isso é o óbvio. Então, o que acontece? Deus ele não poderia destruir Lúcifer, porque, primeiro, os anjos iam adorá-lo por medo e não por amor. Segundo, porque os anjos e os mundos não caídos, eles não compreendiam o que é o pecado. Se Deus destrói Satanás, Satanás não ia fazer isso que você está vendo que ele faz hoje, e os mundos e os anjos iam ficar sem respostas, eles iam ficar só com dúvidas. Então, por esses motivos, Deus precisou permitir que o pecado fosse compreendido, para que assim Lúcifer possa ser destruído. Olha que Deus é esse. Para o nosso próprio bem, inclusive o capítulo diz que Deus não destruiu Lúcifer. Meus queridos, Deus é amor. E eu tenho, assim, chega a me arrepia, porque com certeza para Deus, isso daqui foi uma das coisas mais difíceis que Deus já fez. Porque ele criou Lúcifer, o anjo mais bonito que Cristo já fez. Imagine você fazer um filho e esse filho se rebelar contra você a ponto de ir para te matar. Como aconteceu com Absalão, inclusive o capítulo 3 de Salmos, Davi fazendo uma oração a Deus por causa que Absalão está fazendo exatamente o que Lúcifer está fazendo com Deus. Imagine só a tristeza que Deus não sentiu. Eu acho que tristeza só maior que essa, eu acho não, tenho certeza, mas a tristeza maior do que essa só na vida de Deus foi quando Cristo morreu na cruz. Porque com certeza ter que ver Lúcifer daquela forma foi algo muito triste para Deus. Ele é criatura e Deus ama Satanás porque é criatura dele e Deus é amor.
Então Deus ele só pode destruir as suas criaturas quando ficar completamente entendível que o pecado não presta e que a gente precisa abandonar. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todo o mundo que o governo de Deus é justo, que sua lei é perfeita. Deus não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes dos céus e dos mundos não caídos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Tá vendo? Eles ficariam com dúvidas. Por isso que não deu para destruir Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído e alguns teriam servido a Deus por medo, em vez de fazer por amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do universo, através dos interminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente o seu princípio. E assim, Satanás mesmo se enforcou. Entendeu? Porque todos esses séculos nós estamos vendo a malignidade do pecado, o quanto Lúcifer é mau. Agora está claro, meus queridos, o problema não é mais saber que o pecado e Lúcifer é mau. O problema é que nós vivemos achando que Lúcifer é mau, mas nós fazemos as mesmas obras dele. E nós precisamos abandonar isso. E é por isso que esse ano bíblico vai ser incrível para cada um de nós. Porque vai nos ensinar a fazer as obras de Deus e abandonar as obras de Satanás. Aquele que governa o céu, no céu, é o que vê o fim desde o princípio. O que eu gostaria de deixar aqui como lição para nós. Primeiro, Lúcifer caiu por causa de 3 pontas: engrandecimento, inveja, fofoca. Nós precisamos abandonar essas 3 pontas. O eu precisa morrer, não deve ser engrandecido. Inveja, nós temos que passar longe, porque, inclusive, é o 10º mandamento da cobiça. E a fofoca é o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Independente do que seja, pode ser verdade, pode não. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Satanás caiu por causa desses 3 pontos. E nós, seres humanos, gostamos dos 3 pontos. Se nós olharmos para nós, nós vamos gostar de ser engrandecidos, vamos ter inveja das coisas dos outros e, por fim, vamos sempre estar fofocando da vida dos outros. Nós precisamos, meus queridos, olhar para nós. Deus estar aí, para mim e para você, para fazer uma mudança em nossa vida. E eu gostaria de finalizar com uma oração com vocês. Uma oração para que Deus possa fazer esta mudança. Que esse ano de 2025 não seja só mais um ano. Que esse ano seja um ano de virada. Em 2020 eu fiz essa série Conflito. E foi o ano de virada da minha vida. Eu tenho 23 anos de adventismo. Ok? 23 anos de adventista. E 17 desses anos eu passei perdido dentro da igreja. Porque eu não orava, eu não estudava a Bíblia, e tudo que eu fazia era por obrigação, e não por amor. Então, meus queridos, eu quero ter uma revirada novamente em 2025. E eu espero que cada um de vocês tenham essa virada juntamente comigo, para a honra e glória do nosso Deus. E agora você já sabe como falar com as pessoas. Que Deus ele é amor, que Deus ele não gosta das coisas forçadas, e que Deus ele deixou o pecado estar aí para que nós possamos ter convicção da malignidade dele, para que nós possamos correr do pecado e abraçar a Cristo Jesus. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre, como diz Salmo 100, verso 5. Querido Deus, infelizmente Lúcifer caiu, ele está fadado ao fracasso, pois ele já é aquele aluno que repetiu de ano e só vai para a escola para repetir outros alunos. Mas nós não queremos cair nas artimanhas dele, Pai. Nos ajude, nos dê força, que o seu Espírito Santo possa estar na nossa mente hoje. Assim como diz lá em Salmo 5, verso 3, nós já estamos orando e queremos receber a tua resposta durante esse dia. Quando algo ruim vir na nossa mente, Pai, nos ajude a lembrar do que nós acabamos de estudar.
a lembrar que precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Cristo, Miguel, no Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nos ajude a completar este ano bíblico. Colocou a sementinha em nosso coração, regue e faça que ela floresça, Pai. Neste momento eu quero desejar uma bênção toda especial a cada um que esteve aqui conosco ao vivo, que vai assistir também no YouTube mais tarde, que vai estudar e vai prevalecer a palavra de Deus, o assim de Senhor. Permaneça conosco, nos ajude a avançar neste dia. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que Deus os abençoe e nos vemos amanhã com a graça de Deus, se Deus assim permitir. Bom dia.